tarde. Tem além dos alunos da minha turma, tá bom, Bruno. Então, obrigada a todos pela presença. Queria agradecer ao Bruno também por ter vindo. Na verdade, foi até uma gentileza do Bruno de sugerir mesmo de dar essa palestra por conta das conversas que a gente teve em relação ao momento que a gente vive, em relação às mídias sociais, tudo que vem acontecendo. Então, eu fico muito feliz de poder tê-lo trazido. A gente trouxe ele junto à disciplina de Educação Alimentar e Nutricional, mas a gente estendeu o convite a todos e está também sendo transmitido, né? Então, para quem... Daqui a pouco eu olho quantas pessoas estão lá. Então, obrigada mais uma vez. Gente, por favor... Aí você... acho melhor você se apresentar do que eu te apresentar, para eu não falar nenhuma bobagem. E fiquem à vontade para... Aproveitem esse momento, pessoal. Então, o professor que veio, né, de outra cidade, fez toda essa gentileza, aproveitem esse momento, participem, façam perguntas, tá? Aproveitem mesmo. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, Fabi. Boa tarde a todos, a todas. Dá para ouvir aí no microfone? Será, o pessoal de casa? No microfone, né? A Fabi que fez a gentileza hoje, né, de me buscar em casa. Estava super feliz com essa ideia de me retornar para casa também, inclusive. Mas é um prazer retornar para a Unicamp aqui. Estive aqui acho que uns 3, 4 anos atrás, né, Fabi? Uns 3, 4 anos atrás. E, bom, falar sobre esse tema que eu acho que é de interesse de todo mundo, né? Na verdade, é um apanhado de ideias que eu trago para uma reflexão. Não quero esgotar o tema, não quero ser o senhor da verdade. Ainda falava para a Fabi, né, vindo para cá, que é uma fala que fica um pouquinho numa linha tênue ali diria de arrogância, petulância do cientista, se colocar numa posição, né, do que é pseudociência exatamente nas redes, quem está fazendo pseudociência. Então eu quero me retirar desse lugar, né, e me colocar mais como alguém que vem trazer algumas reflexões para vocês, né, com base no que a gente tem vivenciado das redes sociais, e em especial do que se fala nas redes sociais sobre ciência, e ciência na área, né, da saúde, na área da alimentação, na área da atividade física, que é uma área que a gente milita, que a gente trabalha e que há um bom tempo a gente vem trabalhando com popularização de ciência também. Tá? Bom, se vocês quiserem interromper, discordar, jogar tomate, enfim, qualquer momento, fiquem bastante à vontade. Tá? Como eu disse, é algo diferente do que eu faço aqui, né, que é trazer dados e interpretar e tentar trazer isso para a ponta, para as condutas e tudo mais. É uma coisa mais reflexiva hoje, né, mais filosófica. E eu gostaria de ouvi-los também a respeito, vocês que nasceram mais engajados nas redes sociais e a gente, eu acho que uma geração que tem se adaptado um pouquinho com essas ferramentas, né? Bom, a nossa preocupação, né, eu digo nossa porque eu incluo também a Fabi e outros colegas que trabalham com a popularização de ciência nas redes sociais, é exatamente com esse tipo de resultado que a gente está vendo aqui, né? Ali, exatamente. Basicamente, o que a gente nota, né, é que não necessariamente as pessoas que têm muitos seguidores, tá, ou quase nunca, né, essas pessoas que têm muitos seguidores, melhorou? Essas pessoas comunicam ciência com qualidade, popularizam ciência com qualidade. Tá? Então, começam a surgir dados nesse sentido. Esse trabalho, por exemplo, foi publicado por um grupo brasileiro. Né? Então, como vocês podem notar aqui, esses pesquisadores avaliaram influenciadores, né, no Instagram, com mais de 100 mil seguidores. Né? E olha só que interessante, basicamente 1 em 4 aqui não tinham formação acadêmica alguma, tá? Que é um dado preocupante. 82% não tinham doutorado, ou seja, não eram pesquisadores profissionais, digamos. Tá? Estavam trabalhando com comunicação de ciência. Tá? Isso preocupa mais, né? Essa correlação inversa que se observa entre número de seguidores, tá, e a qualificação do influenciador, e mais do que isso, tá, a ausência da correlação que se tem entre número de seguidores
e a qualidade desses posts na área de saúde, né? Em especial aqui que eles avaliaram, né? Era uma relação de posts na área do exercício e na área de saúde. Tá? Então, essas pessoas que têm muitos seguidores, elas produzem informações ou elas transmitem informações cuja qualidade, tá, parece não ser muito adequada. E houve uma avaliação criteriosa, científica, da qualidade desses posts também. Né? E é isso que nos faz refletir sobre o tema principal dessa fala aqui nossa. Né? Qual é, de fato, a ciência que está por trás dessas redes? Né? Vamos tentar entender um pouquinho, né, como isso funciona. Eu vou fazer essa fala, né, deste lugar de fala que eu tenho, que é da participação que nós temos de longa data. Quanto tempo, hein, Fabi, que a gente tem esse canal do Ciência Informa? 8 anos já. Né? Na verdade, não existiam essas redes todas que nós temos hoje. Né? A gente acabou migrando para o Instagram, que a gente achava que era mais fácil de se relacionar com as pessoas. Eu confesso que eu sou péssimo nessas redes sociais. Eu produzo conhecimento e eu produzo os posts, na verdade, que são editados e são colocados lá por pessoas que sabem manejar um pouquinho mais essas redes. Então, quando vocês conversarem com Ciência Informa, né, que é uma página que nós temos ali, muito provavelmente vocês não estarão falando comigo. Dificilmente eu respondo os posts, né? Dificilmente eu entro e tal. A gente produz mais e o pessoal posta aí e segue. A Desiree é mais ativa nas redes sociais, por exemplo. Né? Mas, enfim, esse é o nosso lugar de fala, né? A nossa vivência aqui. Essa apresentação era muito mais interessante, eu diria, quando eu preparei pela primeira vez, né? Porque eu trazia exemplos práticos, nomes e tal, mas aí eu fiquei com medo de ser processado. O negócio não está muito bacana para o nosso lado. Então, assim, qualquer semelhança com a realidade, né? Isso são ficções que eu vou trazer aqui para vocês. Qualquer semelhança com a realidade, igual vem na novela da Globo ali, né? É uma mera coincidência. Ainda mais agora que está transmitido. Né? Bom, para a gente explicar mais ou menos o que acontece nas redes sociais, não tem como a gente fugir desse efeito Dunning-Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Né? Basicamente, o que esse efeito diz é um viés cognitivo, na verdade. E a gente sabe isso desde os começos, desde os primórdios das redes sociais. Né? Do Orkut lá atrás, na minha época de graduação, era Orkut. Não sei se vocês pegaram um pedacinho do Orkut. Né? A gente pegou, denuncia a nossa idade também. Basicamente, gente, o que esse efeito mostra, esses estudos da área da psicologia experimental mostram, é que quanto menor o conhecimento na área das pessoas, maior a confiança delas, que elas têm o conhecimento, que elas detêm o conhecimento. Né? Isso acontece e aconteceu com todos nós. Né? Eu lembro que na graduação eu achava que eu sabia tudo e hoje eu estou perto daquela síndrome do impostor. Né? Falo, putz, não sei nada, né? Eu só tenho perguntas. Né? Que a gente vai caminhando. Quanto mais a gente conhece a área, que vai estudando, passa tempo aprendendo e tudo mais, né? Mais surge essa incerteza. Né? Será que a gente sabe alguma coisa de fato? Então, de certo, o efeito Dunning-Kruger permeia as redes sociais. Tem muita gente ali que acha que sabe demais e não estudou o bastante para achar que, de fato, sabe tudo isso. Mas eu não quero ficar nessa análise rasteira do tema, né? Então eu quero, de fato, analisar um pouquinho mais profundamente o que está em jogo, né? Ou como é o jogo da ciência e como é o jogo das redes. Isso é fundamental para a gente entender que há uma diferença brutal de como se joga numa área e de como se joga na outra. Tá? Então o que está por trás da ciência? Como que se joga o jogo da ciência? O jogo da ciência, basicamente, é coletivo. Tá? Exemplo disso é como funciona uma publicação nossa. Né? Todos os colegas que estão aqui, que já publicaram artigos, o pessoal que faz iniciação científica, mestrado, doutorado, vai passar por isso. Né? E muitas vezes quem continuar na área acadêmica. Você escreve um artigo, né? Você faz um estudo que é coletivo, você escreve um artigo coletivamente com seus coautores, você submete a aprovação numa revista, né, científica, que é julgada por pares, né, que é o que a gente chama, a famosa revisão por pares. Tá?
E a partir desse processo, há uma construção. O meu artigo que vai para uma revista dificilmente é publicado da maneira que eu o mandei. Eu e os meus coautores, eu e os meus colegas. Tá? A partir dos inputs, a partir das opiniões dos avaliadores externos, que geralmente eu não sei quem são, mas são especialistas, né, idealmente na área também, a gente constrói uma versão final. Que, por fim, pode ser, quando a gente tem sorte, aprovada pelo editor. Tá? Então, o jogo da ciência é coletivo. Tá? O jogo da ciência não é impositivo. Ele combina o que eu acho que eu sei com o que o outro acha que sabe, e a gente chega numa versão que tem muito dos dois lados. Tá? É assim que se faz ciência. É com a crítica do par. Tá? Gente, nas redes sociais isso não existe. Não adianta procurar isso nas redes sociais. Tá? O jogo das redes sociais, a moeda das redes sociais, chama-se engajamento. Engajamento. E para você ter engajamento, tá, este espectro mais coletivo de concordância nem sempre é uma boa jogada. Tá? O que atrai engajamento, às vezes, é a porrada. É o que a gente convencionou chamar de lacração. Tá? E a gente vai analisar um pouquinho os métodos, tá, pelos quais se atinge engajamento, se busca engajamento. Tá? Não necessariamente o sujeito, para ter seguidores e para ter engajamento vale dinheiro, tá, gente? É a partir do engajamento que você tem, dos seguidores que você tem, dos likes que você tem, é que se produz nas redes sociais, né? Que se viraliza nas redes sociais e que se lucra nas redes sociais. Este é o jogo das redes sociais. Tá? Não necessariamente você precisa ter um ponto científico, uma evidência. Né? Você precisa vencer a argumentação. Independentemente se a ciência está do seu lado. Se a evidência está do seu lado. Tá? Se a lógica está do seu lado. E por isso que se usa de muita falácia nas redes sociais. E a gente vai entender as principais. Bom, um ponto importante é o seguinte. As pessoas perceberam que ser cientista não é muito bacana, né? Dá trabalho, a formação acadêmica é longa pra caramba. Pelo menos o nosso salário é bom, né? Há controvérsia. É uma carreira longa, uma carreira difícil e tudo mais. Né? Mas pôr o jaleco de cientista na rede social, aí sim é bacana. Tá? Rende likes, rende engajamento. E por isso que pipocam perfis ditos científicos. Tá? Nem todos o são. Tá? Uma coisa é a imagem, o capital social que o jaleco do cientista te traz. A outra coisa, bem diferente, é ser aquele que está comunicando, de fato, conhece da ciência. Não necessariamente precisa ser cientista, a gente vai falar mais sobre isso. Tá? Mas tem que respeitar e tem que conhecer o rito científico. E muitas vezes isso não acontece nas redes sociais. Tá? Então a capa é diferente do conteúdo. Isso é muito comum nas redes sociais. A gente tem que estar atento para isso. Bom, o que acontece? Essas pessoas notam, obviamente, que você ter o jaleco do cientista é uma coisa importante. Tá? Mas ter o trabalho de se formar cientista, muita gente não quer. Né? Não quer fazer a iniciação científica, não quer fazer o mestrado, não quer fazer o doutorado, e ok. Tá? Mas quer usar o jaleco na rede social. Tá? Então, e isso é paradoxal, né? Em muitos desses perfis, como a gente observou, e eu tive várias experiências com isso, né? Eu não vou citar nomes aqui, com os quais eu debati sobre esse tema e tudo mais, isso é paradoxal porque as pessoas se dizem favoráveis à ciência, elas têm páginas, né, que lá tem na biografia, e eu vou falando especificamente aqui do Instagram, que eu conheço um pouquinho mais, né,
Twitter até um pouquinho mais científico, eu acredito, mas eu estou falando especificamente do Instagram aqui, YouTube também vale. Né? São páginas que colocam a ciência lá em voga, tá? Mas ao mesmo tempo tendem a desconstruir a imagem do cientista. Isso é muito curioso. Né? Eu tenho uma página de cientista, né? Eu tenho uma página de ciência, mas a ciência que eu faço é um pouquinho diferente. Não é essa tradicional que vocês gostam. Né? Então a gente vê muito comumente nas redes sociais, eu vi um movimento que me chamou muita atenção, me causou estranheza e também preocupação, que é o movimento de destruir o Lattes. Né? Nós que trabalhamos com ciência, né, eu não vi ninguém falar, puxa, como eu amo o Lattes, que bacana preencher o currículo Lattes. É uma coisa trágica, a gente tem que fazer isso desde que a gente nasce. Eu não vejo a hora de aposentar só para não ter que preencher o Lattes mais. Mas isso não significa que ele não tenha a sua importância, a sua representatividade. Qual que é a representatividade do Lattes? Ele conta a nossa história, o nosso DNA científico, acadêmico, tudo que a gente fez desde pequenininho e vai fazendo ao longo da carreira. Tá? Então tem muita gente que fala nas redes sociais, o Lattes não importa o histórico desse cara. Tá? Poxa, como não? Em todas as avaliações que a gente faz ou é submetido, o histórico acadêmico do indivíduo conta. É o currículo, é o DNA desse indivíduo, é o que ele fez na ciência, é o que ele fez na academia, é o que ele fez como trabalho. Tá? E essa desconstrução da importância do Lattes, no fundo, né, desconstrói o próprio cientista. Já que eu não tenho o Lattes, já que eu não tenho histórico acadêmico, e ainda assim eu quero falar de ciência, eu prefiro destruir esse negócio, como se não fosse algo importante. Então, essa desconstrução da ciência é algo que eu tenho verificado com bastante preocupação. Eu não preciso entender de ciência para falar de ciência. Ora, é um argumento bastante ruim, né? Vocês seguiriam um nutricionista que não teve o estágio em nutrição, que não teve o contato com a nutrição, ou um médico que não viu o paciente? Quer dizer, a nossa história na ciência é fundamental para nos forjar, né? Ou na academia, para nos forjar como pesquisadores, ou como alguém que informa sobre ciência. Precisa conhecer o rito científico. E conhecer o rito científico na teoria é importantíssimo, mas conhecer na prática também. E o que é a prática do conhecimento do rito científico? É aqui para quem faz uma iniciação científica, por exemplo, que participa de algum projeto de pesquisa, quer dizer, pisar no laboratório, pisar num grupo de pesquisa, discutir ideias, estar na universidade. Isso é valoroso. Nós vimos aqui que 1 em 4 desses maiores seguidores que nós temos nessa nossa área da ciência da atividade física, por exemplo, não têm formação, não pisaram na universidade, não discutiram ideias, não pensaram o rito científico pragmaticamente, o método científico. Tá? Isto é preocupante. Não é uma fala, gente, de novo, eu não quero soar como arrogante aqui, é a última coisa que eu quero passar para vocês, mas assim, é uma necessidade de fato. Como que a gente vai falar de algo sem ter vivido aquilo na prática? Né? Ainda que de uma maneira não profissional, digamos. Né? Você não precisa ser o cientista profissional, ganhar para aquilo, mas você precisa conhecer do rito científico. Tá? Este argumento aparece bastante, a gente vê nas redes. Né? Aconteceu comigo recentemente, eu escrevi uma coluna para a Folha falando sobre modulação hormonal. Né? Os riscos implicados na tal da modulação hormonal. Tem muito médico aí prescrevendo modulação hormonal. Nada mais é do que prescrição de bomba, a realidade é essa. Né? Não tem nenhuma sociedade científica no mundo ou médica que apoia esse tipo de prescrição. A realidade é essa. Não tem nenhuma evidência científica que diz que, 1, é uma prescrição segura, 2, que é uma prescrição efetiva. Tá? E 3, que é ética. Tem. Ou seja, não há controvérsia científica ao redor desse tema. Tá? Eu fazia parte de uma sociedade, até me colocaram nessa sociedade, uma sociedade de endocrinologistas, e o presidente dessa sociedade, num grupo nosso de WhatsApp, falou, olha,
eu estou me retirando, quer dizer, o presidente saiu do grupo da sociedade. Eu estou me retirando porque eu sou em favor das liberdades de expressão, né, da democracia e da minha própria ciência. Minha própria ciência. Percebam a desconstrução do que é ciência para se criar uma outra fajuta. Tá? Na verdade, não deu tempo para dizer, mas o que eu diria nesse caso, né, eu também acabei saindo e tal, evitando a confusão e a fadiga, mas, na verdade, é o sujeito que é a favor da pseudociência. Nós temos a ciência, nós temos a pseudociência, nós temos várias ciências. Tá? Obviamente, as pessoas têm liberdade para terem as suas próprias opiniões. E, infelizmente, isso é confundido, né, agora com a liberdade para se ter as próprias evidências. E nós vimos isso muito latente durante a pandemia. Né? Se cada um for escolher as suas próprias evidências, fica difícil. Né? Então você está dizendo que a ciência não é democrática? A ciência não é democrática. Tem um rito científico. Tá? Nós somos reféns dos fatos, dos dados. Nós temos hipóteses diferentes. E quando as nossas hipóteses não são corroboradas pelos fatos, a gente abandona as hipóteses. Não dá para abandonar os fatos. Não é isso? Esse é o rito antidemocrático da ciência. Antidemocrática, obviamente, entre aspas. Tá? Quero dizer o seguinte para vocês, não se estar a falar aqui de democracia, de liberdade. Né? O assunto é outro, é ciência. É ciência. Tá? Então, liberdade de opinião, de expressar a sua própria opinião, de discutir o dado, de contradizer o dado, de trazer novas ideias, novas hipóteses. Obviamente, quem trabalha com popularização de ciência, é isso que a gente busca. Né? É fomentar esse tipo de discussão. Tá? Desde que as opiniões sejam respaldadas por evidência. Eu não posso tirar da cachola que a vacina não funciona, né? E simplesmente achar que é a minha opinião que tem que ser respeitada, tá? Ignorando uma vasta literatura científica que mostra o contrário. Eu não posso simplesmente dizer que não há um aquecimento global, porque eu acho que não há. É minha opinião, é meu direito. Do ponto de vista científico, não há controvérsia que existe o aquecimento global. Né? E que influencia, obviamente, mudanças climáticas, etc. Tá? Então, acho que esta distinção é muito importante de ser feita, em especial pelas pessoas que militam pela ciência. Tá? E quem milita pela ciência não necessariamente precisa ser pesquisador. A gente não pode brigar sozinho por isso. Tá? São pessoas que estão, obviamente, sendo formadas, como vocês aqui, com base em evidências científicas. O treinamento todo de vocês aqui é com essa base. Tá? Qual que é o contrário disso? É a pseudociência. Esse tipo de conduta a gente encontra muito comumente também nas redes. Né? Ok. Né? Você é esse foi o xingamento mais bacana que eu recebi, inclusive no direct. O pessoal xinga a gente particularmente também, não sei se vocês sabem. Ameaçam, enfim. É super bacana fazer divulgação de ciência. E teve um lá que, sei lá, com trocentos mil seguidores, lá, apareceu lá e falou que esse aí, ó, eu conheço, é um leitor de artigos. Aí o seguidor dele falou, viu que ele falou de você aqui? Eu falei, pô, obrigado, é um elogio, né? Eu sou um leitor de artigos. Agora, para me sentir ofendido. Né? E foi nesse contexto de discussão dos efeitos deletérios dos esteroides anabolizantes. Gente, acreditem, tem pessoas que defendem que não existem esses efeitos. São coisas da nossa imaginação, né? E da imaginação do cientista, quer dizer, existe. Né? E no fundo, para o cara refutar esse tipo de argumento, como ele não tem dado científico, ele fala, mas na minha experiência, né, com a minha capacidade, eu consigo evitar os eventos adversos associados ao uso de esteroides anabolizantes. Tá? De novo, a experiência do sujeito tem que ser levada em consideração, é importante na clínica,
na nutrição, na medicina, na atividade física, mas sem o respaldo das evidências, isso não vale de muita coisa. Imagina se cada um aqui seguir o que acha melhor que tem que ser feito. Só a sua experiência profissional. Não dá. Né? Se basear em evidência é importante. Algumas técnicas que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que são bastante usadas, tá? Quando se busca por engajamento. No fundo, gente, isso talvez seja a mensagem principal que eu queria trazer para vocês. Eu já fui enganado em relação a isso. Tá? Eu precisei de gente experiente dizendo, Bruno, você está sendo enganado. Tá? Essa pessoa está buscando engajamento, você está tentando discutir ciência, você está apanhando pra caramba, tá? Porque a discussão não é sobre ciência aqui, e essa pessoa está ganhando engajamento. Tá? Isso aconteceu até muito recentemente e foi falando sobre dieta. Eu postei lá que pessoas que fazem muita dieta, eventualmente elas podem engordar. Tem uma literatura, postei não, né? Foi uma coluna que eu escrevi também para a Folha. Tem evidências para isso, discutir as evidências e tal, e assim, comecei a ser atacado por um grupo específico, né? De uma maneira concatenada, organizada, né? E é isso. E o engajamento desses caras foi crescendo, o meu ódio foi crescendo proporcionalmente, eu não sabia o que fazer. Porque eu falava, gente, está aqui a evidência. Não, mas quer dizer, não tem evidência e tal. E quando eu me dei conta de onde eu estava caindo, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma live, que tal? Vamos discutir, com base em ciência. Você fala, eu falo, depois você fala de novo, eu falo um pouquinho. Porque é assim que se dá os debates científicos, não é isso? E aí as coisas meio que se tranquilizaram. Né? A gente trouxe um pouquinho para o campo da ciência. Na verdade, no fundo, era para ser sobre isso. Né? Nesse tipo de discussão, quando o sujeito começa a perder a argumentação científica, a gente vê muito isso nas redes sociais, eles fazem o seguinte, eles escolhem as evidências que fazem sentido para as teses que eles trazem. Tá? Esse é o tipo de prática, né, que é conhecido aqui como cherry picking. Né? Você seleciona. Isso aqui para mim é bacana, faz sentido. Puxa, isso aqui já não importa para defender minha tese. Tá? Cloroquina. Nós temos centenas de estudos muito bem feitos, publicados em revistas excepcionais, as mais prestigiosas da área médica, mostrando que não é um bom tratamento, não é um tratamento efetivo contra a Covid. Tá? De novo, a literatura está lá. Mas, obviamente, você consegue encontrar estudos de pior qualidade e, obviamente, em menor quantidade, que mostram o contrário. Tá? Se você tampar o olho para toda a literatura que existe mostrando a não eficácia da cloroquina e olhar só para aqueles outros, você chega numa conclusão completamente diferente. Tá? Então, essa pré-seleção, né, essa seleção enviesada de evidências científicas, para se respaldar ou para respaldar determinada tese, é o que a gente chama de cherry picking. Tá? É uma visão enviesada da literatura, simplesmente para você ganhar um argumento. Tá? Isto não é lógico, isto não é boa prática, boa conduta científica. E tem muita coisa nas redes. Tá? E se você não tem um conhecimento apropriado sobre o assunto, se você não vai a fundo sobre o assunto, e você fica na superficialidade das redes, você cai na tentação de achar que o assunto é controverso. Controvérsia científica, gente, só existe quando há evidências contrárias a determinada tese. Por N motivos. Metodológicos, experimentais, condições diferentes, populações diferentes sendo avaliadas, etc. Existem várias controvérsias científicas. E existem controvérsias que são artificialmente dadas, né, como científicas, mas que não são. Né? De novo, não há controvérsia da eficácia da vacina na proteção de casos graves de Covid. Não há esse tipo de controvérsia. Cientificamente, pelo menos, não. Pode haver nas redes. Tá? E haja cherry picking para isso. Tá certo? Ficou claro isso para vocês?
essa tática que é usada. Tá. Esse é um outro ponto importante, né, que a gente vê muito. Olha só, a minha tese faz sentido porque determinado sujeito disse isso. Né? Sai um pouquinho dos temas mais... Eu não posso citar nomes, né? Mas enfim, isso acontece muito comumente na nossa área. Né? Nós temos papas, né, eleitos, papas não no sentido religioso, mas quase isso. Né? Semideuses que são postos nas redes sociais. E se o sujeito falou, está falado. Né? Pô, mas ele falou, olha só. Olha como ele é grandão, bonito, cabelo longo. Né? Loiro. Só isso, não posso falar mais nada. Gente, isso é um falso apelo à autoridade. Tá? Porque o sujeito não é uma autoridade do tema. Não é um conhecedor do tema. Não produz ciência sobre o tema. Aí você fala, mas você já olhou o Lattes desse cara para ver o que ele produz? Não, Lattes, de novo com a ideia do Lattes, tá vendo? De novo com essa história de Lattes. Não importa o que ele já produziu. Afinal, ele é forte, bonito, loiro e alto. E médico. Poxa, né? Isso é apelo à autoridade. Tá? É a mesma coisa que a gente dizer que a teoria da evolução não existe, é bobagem. Né? Que o que acontece é o criacionismo, porque o nosso querido bispo Edir Macedo nos disse, com todo o respeito à religiosidade das pessoas. No campo da ciência, a autoridade do bispo Edir Macedo para falar sobre teoria da evolução é zero. Existe uma pessoa que fala sobre isso. Né? Então, se você quiser evocar o Darwin, evoque o Darwin. Tem nada de errado de você usar autoridades de determinados temas. Isso acontece na ciência, né, que são as nossas citações. Vocês fazem um trabalho de conclusão de curso aí, um trabalho para determinada disciplina, aí vocês não citam ninguém. O professor vai lá e fala, pô, de onde você tirou essa ideia? Foi da sua cachola? Ou tem alguém que falou isso? Não é isso? Referencial que você está colocando ali. Isso é importante. A gente constrói o conhecimento é incremental. Né? O Ernest Mayr já falava sobre isso, né? No This is Biology. O conhecimento da nossa área da saúde, a área da biologia no geral, é incremental. A gente vai construindo tijolinho sobre tijolinho. É assim que a gente produz a ciência. Né? Então, referenciar, respaldar, né, o que a gente quer construir é fundamental. Isso não se aplica só à ciência. Né? Na área jurídica, por exemplo, ou nas ciências biológicas, né? Nas ciências jurídicas, por exemplo, nós temos os doutrinadores, né? As jurisprudências. Quer dizer, se constrói teorias de direito com base em pessoas que construíram alguma coisa já. Tijolo sobre tijolo. Filosofia é a mesma coisa. Né? Olha, sob o prisma de, sei lá, Spinoza, sob o prisma de, sei lá quem, a gente vai construindo determinada tese, né? Isso é fundamental. O problema é você apelar a uma falsa autoridade. Alguém que não tem competência naquele determinado assunto. E isso acontece também, muitas vezes, nas redes sociais. A gente tem que ter o pensamento crítico, o senso crítico, a gente vai falar mais sobre isso ao longo da apresentação, para distinguir quando é um argumento verdadeiramente científico, ou seja, provido de lógica, e quando é um argumento, né, que se sustenta em falácias, como, por exemplo, a falácia do apelo à autoridade. Tudo bem, gente? Faz sentido para vocês? Para e passo com essa última falácia, nós temos o apelo ao povo também, né? Que é o tal do falar para a bolha. É o tal do falar para a bolha. Né? Numa dessas discussões que eu entrava nas redes para tirar meu sono, minha saúde, reduzir meus cabelos, meus poucos cabelos remanescentes, e antes de entender o jogo das redes, né, eu percebia que a discussão não se dava na nossa página, por exemplo, que é uma página científica, as pessoas que gostam um pouquinho mais de ciência seguem, acompanham e tal. O indivíduo trazia para dele. E evocava o público, ou o povo dele, para te atacar. Né? Tem até outro tipo de falácia que conversa com essa, que é do espantalho. Você pinta o cara como espantalho e traz o povo para bater. Né?
Isso de falar para a bolha é muito comum também. Eu estou certo, porque a maioria que está aqui comigo concorda comigo. Se a gente for falar de prescrição de esteroides anabolizantes numa comunidade, numa página de prescrição de esteroides anabolizantes, a concordância de que esteroides anabolizantes fazem bem à saúde e não tem riscos é muito maior, vocês concordam? Tá? Do ponto de vista de evidência, de lógica, de ciência, não tem nada nisso. Isso é um apelo, né? É uma falácia, é uma falta de lógica na argumentação científica. Vocês que assistem isso, nós que assistimos isso, precisamos pensar criticamente para detectar quando isso está sendo empregado. Porque, via de regra, isso passa no calor da discussão, da argumentação, da retórica. Tá? E até faço uma meia-culpa, a gente discutia isso. Né? Puxa, a gente tem que ter aula de pensamento crítico na universidade. Mais do que método científico. Eu tenho aula de método científico, de introdução à ciência e tal. Existem estudos da psicologia que mostram que pensamento crítico não dá em árvore, não. A gente treina, a gente pratica. Tá? E deveríamos praticar muito mais. Tá? Pensamento crítico, gente, é a gente cotejar informações diferentes, diversas fontes, analisar criticamente, confrontar com evidência científica, saber buscar evidência científica. Isso é pensamento crítico, análise crítica. Tá? Só método científico não é o suficiente. Então dizia que esse estudo mostra uma sala como essa aqui, dividida. Um grupo vai receber aula de método científico, clássica, que vocês obviamente tiverem em algum momento da carreira de vocês, né? O que é pesquisa observacional, o que é estudo caso-controle, o que é estudo experimental, randomizado, etc., duplo cego e por aí vai. E um outro grupo vai ter aula de pensamento crítico. De pensamento crítico. E depois esses dois grupos são confrontados com avaliações, né, com avaliações específicas sobre crenças infundadas. Tá? Do chupa-cabra até coisas mais complexas como o aquecimento global, a vacinação das populações, etc. Adivinhem qual grupo que desempenhou melhor, que estava menos suscetível a essas crenças que a gente chama de infundadas. O grupo que teve aula de pensamento crítico. Né? Então isso, obviamente, é um alerta para todos nós e, em especial, para os docentes, né, que trabalham com ciência. A gente precisa se engajar mais em pensamento crítico. Discussão de casos reais, controversos, polêmicos, teorias da conspiração, por que não, dentro da sala de aula. Né? Então é um compromisso também que eu estou me colocando para nos próximos anos poder trabalhar. Porque foi terrível dentro da Universidade de São Paulo, numa faculdade de medicina, né, ver o que acontecia. Ver o que aconteceu durante a pandemia. Né? A enxurrada de pseudociência com a qual a gente teve que lidar. Né? E muitas vezes com gente egressa da universidade. Não era só o tio do Zap que estava falando groselha, não, gente. Não foi só o tio do Zap. A gente tem que aprender com esse episódio triste, lamentável da nossa história. Isso não pode acontecer novamente. E a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Faltou pensamento crítico. Falta pensamento crítico para quem a gente está formando e que está passando pela universidade. Aqui o negócio começa a ficar mais legal, né? Quando nada funciona, o sujeito ataca. Tá? É o famoso argumento ad hominem. Né? Fala assim, esse aqui eu não vou mais discutir com você que está falando groselha porque você é... O xingamento mais comum que eu recebo é você é educador físico. Isso é verdade. Né? Eu vou discutir com um educador físico. Né? Um leitor de artigo. Esse aqui, coitado, nunca viu um paciente, né? Tá dentro do laboratório lá, um leitor de artigo, não sabe nada e tal. Esse tipo de argumentação é o que a gente chama de argumento, né, ou falácia ad hominem. Você não ataca o argumento. Por falta de base científica, você ataca o interlocutor. Você começa a atacar o sujeito. Significa que você perdeu a argumentação. Né? Então isso é bastante comum também. E isso acontece, às vezes, até quando o sujeito tem argumentação científica, mas ele prefere esse argumento porque isso traz engajamento pra caramba nas redes sociais.
Digo porque eu conheço pessoas que têm excelente formação, alguns inclusive são docentes, e que usam esse tipo de tática para ter engajamento. É um personagem, gente. E a gente cai. Olha que bacana, é o lacrador, né? Humilhou o sujeito. Tá? É o sujeito que, o influenciador, que se furta de usar argumentação científica para atacar o outro e assim, né, manipular todo mundo que está ao redor e conseguir mais seguidores. Isso é uma tática muito usada. Tá? Por que perfil verdadeiramente de ciência não tem muito seguidor? Porque é chato. É pacato. A cada controvérsia, a cada polêmica que aparece ali, você vai tentar refutar cientificamente. Pô, esses caras são chatos pra caramba. Manda o cara para aquele lugar. Põe aquele cara no lugar dele. A gente recebe essas mensagens também, né, Fabi? Pô, vocês têm uma paciência, hein, para ficar... Pô, gente, é o que a gente está se propondo a fazer, discutir ciência. Eu não posso atacar o interlocutor. Né? Agora imagine o pessoal que trabalha com ciência aqui, né? Você manda o artigo para revisão, o revisor não gosta do seu artigo, manda um comentário, você fala, vou xingar esse cara. Dá vontade, não vou falar que não dá vontade, dá muita vontade. Né? Nosso projeto é negado de pesquisa, vem com uma revisão que você não considera justa. O que você faz? Não responde. Né? Você deixa passar algumas horas, alguns dias, aí você volta. Isso é básico, né? Todo mundo faz isso. Você responde na hora, você xinga o cara. E você perde. Né? O que se faz? Um pouquinho de paz, descansa e vai desconstruir ou vai rebater a argumentação do sujeito. Isto é científico. Tá? Eventualmente, quando você dá muita sorte, o sujeito fala, ok, eu entendo o seu lado. Eu penso um pouco diferente, vamos tentar por esse caminho neutro aqui, uma terceira forma de se pensar. Eu não concordo com isso, concordo. Construímos alguma coisa a partir disso. E no fim, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Geralmente os nossos artigos saem melhores, não é isso? Nem sempre, né? Mas por contribuição do revisor, geralmente eles saem melhores. Quando a revista é boa, quando o corpo editorial é bom, os revisores são bons, o resultado final foi, poxa, ficou mais legal mesmo. Eu não tinha percebido isso. Tá? Isso é científico. Nas redes, isso tem valor zero. Significa fracasso. Eu perdi para ele. Tá? Isso não traz engajamento. Primeiro, muito legal discutir esse tema, né? Eu acho que é muito importante, principalmente na área da saúde. Eu vejo que hoje igual você citou da vacina, enfim, tudo mais. Mas essa visão de que a ciência é chata e que a ciência não é para todo mundo, eu percebo que isso cria um afastamento muito grande entre a população leiga e a ciência. E eu acho que isso abre uma lacuna muito grande que vai ser preenchida, por bem ou por mal, e geralmente são por essas pessoas mal intencionadas que usam falácias e tudo mais. Eu queria saber de que forma que você acha que a gente poderia reduzir um pouco esse afastamento, trazer a população para perto da ciência, para que assim ela fosse mais instruída e tivesse uma exposição menor, talvez um risco menor de cair nessas falácias, nesses viés e tudo mais. Porque eu acho que é uma função nossa também, né? Eu acho que você tem toda a razão. A gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Né? Nós não somos treinados para popularizar a ciência, para comunicar a ciência. Né? Geralmente a gente é treinado até a publicação do artigo. E a gente acha que aquilo é o suficiente. Pessoal, ninguém lê nossos artigos, via de regra. A real é essa. A gente gosta, olha que bacana, põe no Lattes e tal. Ninguém lê nossos artigos. Uma parcela muito pequena da população entende o que a gente quer dizer nos nossos artigos. A gente precisa comunicar ciência. As instituições, até dei uma entrevista há pouco tempo para uma matéria do Questão de Ciência, da Natália Pasternak, estão fazendo uma pesquisa muito legal para saber como que as instituições apoiam a comunicação de ciência. Comecei a pensar, tinham várias perguntas ali. A USP não tem uma cartilha para isso. Comunica quem quer. E comunica como quer. Com ou sem treinamento. Quer dizer, eu não tive treinamento para isso. A gente foi aprendendo um pouco na prática, né, dando cabeçada, errando muitas vezes. Né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer
que o que a gente faz aqui precisa chegar na ponta, precisa chegar na sociedade. Senão a ciência nunca vai ser reconhecida como importante. Quando as pessoas não reconhecem a ciência como importante, significa que nós estamos falhando. Nós, pesquisadores, docentes e vocês, alunos também, que são formados com base na ciência. A gente precisa aprender a comunicar. A instituição precisa abraçar a causa da comunicação científica também. Senão não chega na sociedade. As pessoas não precisam saber o linguajar do cientista, que é praticamente ininteligível. Alguém precisa pegar isso aqui, ó, e contar para as pessoas o que significa. Né? Então a gente precisa de treinamento. Não é fácil a gente fazer esse nós estamos 8 anos nesse processo aqui e é difícil pra caramba. Tá? É amador pra caramba. Hoje a gente tem profissionais fazendo isso, eu vou contar para vocês quem são, tá? Alguns que a gente gosta de seguir, tá? Depois se vocês quiserem até acompanhar. São pessoas que estão se profissionalizando nisso. Isso é importantíssimo. Tá? É fazer chegar na ponta, as pessoas entendem. Não adianta eu falar, olha, tudo que você faz na sua vida tem ciência, leva ciência. Isso é verdadeiro. Mas o sujeito precisa perceber. Né? Precisa haver um pertencimento, para usar uma palavra que está na moda agora, né? Da ciência na vida das pessoas. Tá? Não é fácil. A gente está começando, está engatinhando. Isso aqui é o que se vê no final, né? Quando nada mais deu certo, é o tal do pombo enxadrista, né? Tem uma fala interessante que é, inclusive no contexto do movimento anti-vacina, né? Quando se discute com alguém que fala que a Terra é plana, que a vacina não funciona, etc. Né? Não adianta o argumento que você dê. O cara age como um pombo enxadrista. O que é isso? É o cara que se debate todo, faz cocô em cima do tabuleiro. É como se você estivesse jogando xadrez com um pombo. E depois sai voando ainda achando que ganhou a discussão. Vocês já ouviram falar, né, do pombo enxadrista? É isso que acontece nas redes sociais. Você não tem como ganhar. Não tem como ganhar na argumentação. E perde-se nisso a ciência. O seu argumento científico até pode ser superior. Tá? Mas por meio de todas essas falácias que são usadas, é o que se observa. Né? No final o cara manda um kkkk para você e vai embora achando que ganhou a argumentação. É isso. Tá? E a gente, como espectador disso tudo, a gente tem que filtrar. A gente tem que ter essa capacidade de filtragem, né, do resultado final dessa discussão. O que é o joio e o que é o trigo dessa discussão? O que a gente abstraiu, o que a gente reteve de ciência a partir dessa discussão. Tá? Então é isso. Um bom tempo atrás, isso aqui foi 5 anos, 2017, eu escrevi especificamente lá para o Jornal da USP, a convite do Jornal da USP, sobre comunicação científica para os colegas. Né? E aí eu falei, bom, não é mais para os colegas, né? Acho que era importante falar para vocês que estão consumindo. É uma geração que consome conhecimento em rede social. Né? Tem muita bobagem em rede social e bom que a gente também tenha a possibilidade de consumir ciência em rede social. Ok. Né? Mas a gente precisa purificar, a gente precisa saber se a gente está conseguindo consumir a ciência verdadeira na rede social. Né? Conversando com colegas, a Fabi, né, acho que depois poderia até dar o relato dela, das coisas que acontecem, porque essas pessoas que eu estou contando aqui, esses exemplos, gente, não são pessoas muito distantes, não. São pessoas que estão, inclusive, na universidade. Lembra que eu falei que é importante vestir o jaleco de cientista? Às vezes a gente bate palma para isso, para doido dançar. A gente traz para cá. Poxa, Bruno, você é excludente, né? Cadê a universidade aberta para todo mundo? A gente precisa trazer aqui alguém que é anti-vax, por exemplo, para falar que a universidade é democrática. Não é sobre isso. Tá? É um ambiente, obviamente, democrático. Né? Eu estou na universidade há 20 anos, adoro esse negócio aqui, porque a gente consegue, de aluno a professor, consegue debater ideias, discutir, mas tem um ponto de partida, tem um norte, que é a ciência, gente, que é a evidência. Né? Então, eu acho importante que a gente aprenda a se proteger dessas pseudociências. Né? Primeiro, procure
procurem comunicadores que são, de fato, guiados por ciência. Isso é fundamental. E não que levam o rótulo da ciência. Tem um monte aí. Tem um monte. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. Segundo, avalie o histórico do cara. E aí não tem jeito, tem que ver o currículo desse cara. Qual a formação desse cara? De onde ele veio? De onde esse cara veio? O que ele tem a oferecer? Gente, eu vejo muitas vezes vocês, alunos, com formação muito melhor do que caras que vocês estão batendo palma e seguindo. Alunos de pós-graduação, caras com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, batendo palma. Não, mas esse cara é demais. Eu falei, não, gente, vocês são. E vocês estão seguindo um sujeito que não tem a menor formação. Isso acontece muito frequentemente. Talvez porque há uma ilusão, né, que foi criada com métodos. Há método por trás disso. Isso que eu estou mostrando para vocês. Há métodos de engajamento. Tá? E que são eficazes pra caramba. Enganam pra caramba. Tá? Número de seguidores não é métrica confiável para nada. Repitam comigo. Número de seguidores não é métrica confiável para nada. Para nada. Tá? Vou contar uma para vocês, tá? Acho que todo mundo aqui participa de cursos pagos eventualmente, que a gente ganha um dinheirinho e vai lá dar uma palestra e tal. Antes, os caras pesquisavam, né? Olha, vamos atrás de tal dentro da universidade, vou pegar o Igor, vou pegar a Fabi, vamos pegar gente que fale, né, de determinado tema, que é um especialista do tema. Acabou isso, gente. Sabe como eles estão selecionando gente para dar cursos fora daqui, da universidade? Número de seguidores. Tá? Não é da minha cabeça, não. Tenho provas. Né? Tenho provas concretas. Fala, tá aqui, ó. Você tem pouco seguidor, você não interessa pra gente mais. O que você fala não me interessa. Eu preciso ter cara com muito seguidor, porque esse cara vai divulgar meu curso e eu vou vender mais. É uma lógica neoliberal de conhecimento, aplicada ao conhecimento. A venda do conhecimento. É isso. É assim que funciona. Tá? Esses caras são os que vendem curso. São caras que cobram, gente, para dar uma palestra, R$40 mil. Deixa o cara ganhar dinheiro, não tem problema com isso não. Tá? Eu pareço, mas não sou comunista, não. Tá? Já fui chamado muitas vezes, inclusive no canal. Né? Tem problema. Mas é isso, gente. São caras sem informação para isso. Sem informação para isso. Eu falei que eu não queria parecer arrogante aqui. Eu sei que parece uma fala dura mesmo. Eu acho que tudo bem que passe um pouquinho como arrogante. Mas vitimista não. Tá? Também não quero me vitimizar. Olha, coitadinho dos cientistas que não conseguem mais falar. A gente tem culpa nisso também. A gente deixou isso acontecer. Porque dentro das universidades a gente tem que começar a contar como funciona esse jogo. Esse jogo precisa ser conhecido por todo mundo. Precisa começar a divulgar isso. Tá? Obviamente, né? Fama e aparência também não são métricas para ninguém. Tá? É o que dá engajamento. A gente até brinca, né? Pô, a gente podia entrar no TikTok, fazer umas dancinhas e tal. A gente não leva jeito para isso, não tem jeito. Né? E por isso que a gente nunca vai passar dos nossos, né, seguidores limitados, o pessoal que acompanha a nossa página, né, que é um número limitado e tal. Vai alcançar 500 mil, 1 milhão, 4 milhões, 5 milhões. Gente, né? Não vai bater. Né? Prefiram conteúdos a seguidores. Acho que isso é uma dica bacana que eu vi uma vez de uma comunicadora que trabalha com ciência também. Eu acho que é um negócio bacana. Procurem o conteúdo que interessa. Né? Quem está produzindo aquele conteúdo. Né? Essa ideia de seguidor é um negócio que já me causa uma certa perturbação mental. Né? Um sujeito seguir o outro, me dá uma ideia de ovelha, né? Vou ter que seguir esse cara. Ou perseguição até em alguns casos. Tem uns que xingam a gente e falam, não, mas vou parar de seguir, hein? Eu falei, calma, fica à vontade, né? Você não está preso com a gente, não precisa... Então, assim, procurem conteúdos, persigam conteúdos, sigam conteúdos, né? Por exemplo, alimentação, que o pessoal que a maioria se interessa, atividade física, estilo de vida, saudável, etc. E menos personagens, né? Pessoas físicas. Isso evita idolatria, é importante. Acho
que esse é um ponto importante que eu comentei no meio da apresentação aqui. Já estou terminando, tá? Bons comunicadores de ciência nem sempre, ou eu acho, particularmente quase nunca, são cientistas. Por quê? Foi o que eu te respondi. A gente não é treinado para isso. Pode ser que um dia a gente seja, a gente avance, a gente melhore, tá? Hoje em dia, os bons comunicadores não necessariamente fazem ciência, né? Eu vi uma crítica à Natália Pasternak na CPI da Covid, por exemplo, né, de um dos senadores ali, negacionistas, dizendo, olha, seu currículo Lattes é muito reduzido, você publica pouco, faz quanto tempo você não publica um artigo? Ela é uma comunicadora, ela está formada, está treinada no Brasil e fora do Brasil para comunicar ciência, gente. E conhece muito de rito científico. É isso que precisa. Né? Não precisa ser o cara que ganhou o Nobel para comunicar ciência. Não é isso. Né? Nós temos alunos de graduação que fazem trabalhos maravilhosos de comunicação de ciência, que a gente fica batendo palma. Incrível. Incrível. A partir do conhecimento aprofundado do rito científico. Né? Não tem como fugir disso, desse ponto de partida. Tá? São os melhores, na verdade. Né? A gente bate palma porque assim, é incrível o que eles estão fazendo. Né? Alunos de graduação, alunos de pós-graduação, enfim, né? Que estão engajados nessa área de comunicação científica. E é isso. Né? Não precisa ser um cientista profissional, mas precisa conhecer e respeitar o rito científico. Né? Se vocês quiserem tirar uma fotinho depois, ou passo depois para a Fabi, são as minhas dicas, tá? São as minhas dicas de bons comunicadores. Eu podia encher a tela aqui. Tem um monte de gente que produz conhecimento muito bacana, material de qualidade também. Eu não consigo colocar um post centralizado lá na tela. Não consigo, gente. Está fora do meu alcance. Essas pessoas estão super engajadas e produzem conhecimento muito bacana. Muito bacana. Durante a pandemia, por exemplo, que não dá para você consumir tudo, eu seguia, por exemplo, o perfil do Márcio Bittencourt, que é um médico do Hospital das Clínicas, cardiologista, do HU, desculpe. Seguia as informações, sempre dicas muito pontuais. Gostei de alguma coisa? Aprofundo, tem um artigo, tem a citação, vamos lá. É útil, a rede social está aí para ajudar. Também não acho que seja algo infernal, demoníaco que foi colocado ali para nos desviar da ciência e nos levar às trevas, nada disso. O uso que se dá da ferramenta é que precisa ser aprimorado. Tá? Para a gente finalizar, tá? As mensagens para casa. Acho que isso é algo que vocês irão de concordar comigo. Né? As redes estão repletas de pseudociência. E é isso que vende, é isso que atrai mais seguidores. Os estudos iniciais já apontam nessa direção. Há uma relação inversa da qualidade do que eu estou postando, do ponto de vista científico, com o engajamento que eu tenho. Tá? Viva-se com isso. Tá? A ciência é uma grife poderosa. Tá? A ciência é gourmetizada nas redes sociais. Tá? Mas o pensamento científico em si, ou o rito científico em si, não é a forma mais eficaz de gerar engajamento. Todas aquelas outras falácias que eu mostrei para vocês geram um sentimento de pertencimento, de engajamento, né, de vontade de seguir o outro, né, que superam o rito científico em si. Tá? Questionem sempre tudo que é trazido para vocês pelos perfis ditos de ciência. Eu acho que isso é bastante importante. Tá? E por fim, né, e aí eu acho que a gente tem que se aprimorar nisso mesmo, e esse movimento tem que partir da universidade. Eu acho que é fundamental que parta daqui, né, da nossa comunidade, né, universitária. A gente precisa reconhecer que a pseudociência, a gente viu provas cabais disso durante a pandemia, acabamos de ver. Né? A questão ambiental, gente, está aqui, está na nossa frente, na nossa cara. A gente precisa atuar, porque a pseudociência é uma ameaça à saúde, ao bem-estar, ao ambiente, à vida das pessoas. E no limite, né, à democracia. Tendo em vista que a tomada de decisão consciente é fundamental para qualquer ambiente democrático, qualquer sociedade democrática. Então, combater pseudociência se faz com ciência.
A gente precisa se engajar nesse movimento. Tá? Obrigado, gente. Perguntas, pessoal? Anotei aqui, peraí. Ninguém tem perguntas? Nossa, várias. Peraí. Boa tarde. Eu fiquei pensando, acho que principalmente meus colegas nutricionistas devem ter passado pelo momento da mãe chegando e perguntando: esse post, esse perfil, olha aqui, dá uma olhada, né? Vê se é verdadeiro. E muitas vezes é um pouco difícil porque a pessoa, esse perfil, esse post que ela trouxe não tem um número oficial para procurar atrás da pessoa, não tem um nome completo. É muito difícil de tentar ver a veracidade, né? Se você tivesse que dar um passo a passo para meio que para achar os pontos principais e ir atrás, se realmente aquela pessoa entende do assunto, qual você daria, assim? Obrigado. Bom, acho que no caso de vocês, é fundamental que vocês busquem a referência original, né? Então sai um post específico. Sabe que para você comunicar um dado de um estudo num único post, num formato que seja amigável, às vezes que vem até de meme, né, que toca as pessoas e tal, a gente tem que simplificar muito, né? Então é fundamental que o profissional da área da saúde busque a fonte original, né, para você entender de fato o que significa aquele dado, aquele estudo, o contexto, aplicação e assim por diante. Isso acho que assim, eu acho que é importante a rede social para disseminar informações novas. Tem coisas que a gente acaba passando batido, e na rede social as coisas se popularizam mais rapidamente, né? Mas tem que funcionar como um lembrete, como um insight. Fala, pô, legal, eu vi esse estudo aqui. Alguém pegou na íntegra? É o que a gente faz geralmente. Alguém pegou o estudo na íntegra? A primeira coisa que a gente fala: vocês conseguiram ler o estudo na íntegra? Tem que ser automático, né? Tem que ir para a fonte original, né? Senão a gente fica de fato vendido. Em relação a quem escreve os perfis, os autores e tudo mais, geralmente você encontra na bio ali, né? Você tem alguma informação. Eu acho importante, tá? Mas até para não ser incoerente com o que eu buscar informações das pessoas, eu acho importante buscar informação de quem está escrevendo também, claro. Mas até para não ser incoerente com o que eu falei, eu diria que, do ponto de vista prioritário, é melhor você buscar a informação específica daquele conteúdo, tá? Para depois buscar a informação do autor. Então, se tivesse que elencar o conteúdo, a sua análise do conteúdo, com muito pensamento crítico, com análise crítica, com evidência, com ciência, com a sua bagagem teórica que você já possui, né? De repente, se você não se sentir tão confortável, buscar algum especialista. Os professores da casa, eventualmente, né, que são especialistas no tema. Tá? O gostoso de estar na universidade é que você bate na porta da referência. Eu adorava isso na época da graduação. Eu batia na porta da minha referência, do meu livro-texto. Que lugar que se pode fazer isso? Usem isso mais, né? E depois, claro, saber quem está soltando a informação, né? Porque às vezes, conhecendo quem solta a informação, a gente entende também os interesses que estão por trás dessa informação que está sendo soltada dessa forma. Um exemplo, quando a gente fala de esteroides anabolizantes, esses caras, gente, né, eles têm interesses financeiros por trás disso. São caras que prescrevem bola, por isso que eles defendem esse negócio. Não é porque eles acreditam numa nova ciência, na liberdade, na democracia. Isso é blá blá blá. Esses caras vendem, eles ganham vendendo prescrição de esteroide anabolizante. É simples assim. É simples assim. Então, também, né, é importante você conhecer o sujeito que divulga a informação. Se eu puder só complementar, talvez algumas dicas sejam pessoas que tentam lacrar, que tentam ser muito diretas. Isso com certeza funciona, isso não funciona. Gourmetização das coisas. Então, tem algumas palavras-chave aí que você consegue pegar aqui e ali onde está todo esse charlatanismo, né? Então, modulação de não sei o quê. Modulação é uma palavra que já me incomoda. Se eu escuto modulação, já me dá calafrio na espinha, né? Então, assim,
Ou método também, método X, método Y. Então você já começa a desconfiar. Se ficar revolucionário, algo muito novo. Dificilmente a gente faz algo muito novo, né? A gente fala sobre isso. O HIT. O HIT não é novo, o HIT é feito há trocentos anos, né? Só vão ganhando nomes novos e as coisas vão indo dessa forma. Então, algumas palavrinhas a gente consegue aí pescar e já levantar a anteninha. Peraí. Oi, Bruno. Prazer em conhecê-lo. Obrigada pela palestra. Excelente sua fala, super atual, super importante, né? Gostaria que você estivesse aqui todo semestre para que todos os alunos novos pudessem ouvi-lo. Mas eu fico pensando, onde a gente está errando, né? Será que a gente está errando só em não divulgar? Ou será que as sociedades científicas, os conselhos profissionais também não estão errando em se omitir? Porque esse charlatanismo também não passa de crime, né? Muitos posts criminosos. Então, onde a gente está errando, né? Por que as sociedades científicas não se mobilizam? Porque não existe um crivo, né? Porque essas pessoas estão disseminando informação errada, estão prescrevendo dieta, exercício, exercendo ilegalmente, às vezes até legalmente, mas irresponsavelmente, a profissão. E aí? E a gente continua de braço cruzado, só vendo e tentando competir sem dancinha de TikTok que não vai atrair, né? É nesse sentido que eu fico pensando, assim. Obrigado pela pergunta. Posso voltar sempre que a Fabi passar em casa me trazer, com ela. Puxa, que pergunta difícil, né? Acho que não tem uma resposta fácil para isso. Você vê como a gente briga contra... A briga contra a fake news é ingrata, né? Está sempre esticando, aí sim, né, a questão da democracia, o Estado democrático de direito e tal. Assim, pode ser ufanista e ingênuo da minha parte, tá? E até comentando com outros colegas da Universidade de São Paulo, quando eu escrevi a coluna de pensamento crítico, alguns disseram isso, né? Isso aqui é um pensamento muito ufanista seu. Mas eu acho que a ferramenta mais eficaz para a gente combater fake news, né, ou essas crenças, né, infundadas que as pessoas têm, teorias da conspiração e etc., é com pensamento crítico, com formação em pensamento crítico. Mais do que uma lei específica para isso, mais do que decreto, mais do que criminalização. Acho que tudo isso funciona. Tudo isso vai ser necessário que a nossa sociedade pense. Tem questões que são super difíceis de serem julgadas, de serem implementadas, inclusive, não é minha praia, mas conversando com colegas do direito, por exemplo, né, quem que vai dizer o que é fake e o que não é fake? Na área da saúde, isso você tem até um crivo científico para isso, mas quando você tem, por exemplo, um Conselho Federal de Medicina que apoia, né, e que bate palma uma prescrição de cloroquina, né, de ozonioterapia, de ivermectina, e etc, quer dizer, diversos abusos que ocorreram com a saúde pública, e você tem um conselho de classe que aplaude isso. Como é que se criminaliza, né, o sujeito que se posiciona dessa maneira? É muito complexo. Por isso que eu acho que a armadilha, a defesa mais eficaz que nós temos é um desenvolvimento muito forte do pensamento crítico, que comece antes da universidade, tá? E aí entra o meu lado ufanista, né? A gente sabe a qualidade do nosso ensino, infelizmente, mas que permeie toda a graduação do sujeito, né? Que o aluno discuta criticamente, né, todos esses assuntos que estão pautados na nossa sociedade, né, da saúde, na área da nutrição, da atividade física. É super difícil, mas eu acho que não tem uma saída fácil para isso que não passe pelo desenvolvimento do nosso senso crítico, do nosso pensamento crítico, porque é isso que vai dar autonomia. Né? Amanhã a gente não está aqui, amanhã você não tem um conselho vigilante. Como é que você consegue combater essa enxurrada de fake news? É tanta coisa que tem aí. Né? Eu acho que o caminho é para a educação. Educação científica acima de tudo. E a ética, né, Dri?
que a gente tem muito mestre e doutor que faz prescrição por conflito de interesse. Dentro da área da nutrição, a gente tem gente que a gente sabe que é paga por laboratórios de manipulação e que são mestres e doutores, pós-docs, e que estão atuando em cima de conflito de interesse. Mas isso passa pela ética, que também passa pela educação, né? Então, acho que é super amplo. O que mais, gente? Uma mãozinha lá pro fundo. Bom, boa tarde a todos. Queria parabenizar pela palestra. Achei muito interessante, ainda mais porque sou estudante do curso de Ciências do Esporte e agora a gente está tendo que fazer um trabalho sobre analisar blogueiros nas redes sociais, na disciplina de ginástica. Então, acredito que essa palestra vai ajudar muito a fazer o trabalho. A minha pergunta é assim, desde o primeiro semestre a gente percebe muito que os professores falam bastante que na área da saúde, os nossos cursos, né, a gente tem que conversar, mas a gente não pode invadir o espaço do outro. Então, por exemplo, o cientista do esporte não pode passar dieta e o nutricionista não pode passar treino. Mas a gente vê nas redes sociais que isso acontece e é muito comum. E a sociedade acha isso normal. Não queria citar nomes aqui, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, Paulo Musi. Paulo Musi é médico ortopedista, mas o pessoal vê ele como educador físico. E ele fala muito de treinamento, de dieta, enfim. Então, eu queria entender o que você acha sobre isso. E a segunda questão também o ponto é assim, por exemplo, você falou que a ciência não é democrática, né? Mas como fazer, por exemplo, os laboratórios aqui da FCA têm seus Instagrams e eles divulgam as pesquisas, o que fazem. Mas como deixar isso mais acessível para a população, não visando o engajamento, mas buscando essa educação científica que tanto você falou? Então, gente, ó, a sua pergunta é muito boa. De novo, é super difícil da gente dar uma resposta simples para essa pergunta, mas esses personagens existem porque eles são abastecidos, né, por seguidores, pessoas que acompanham, seguem, e idolatram essas pessoas, porque acho que as redes também trouxeram essa questão da idolatria, né? Cientista não tem idólatra, não tem seguidor, não tem nada disso. A essência do trabalho científico é você ser criticado, ser falseado no sentido científico da palavra, né? É isso que a ciência é sobre isso, né? Faz parte do processo. Então, assim, acho que a primeira coisa é parar de financiar esses caras, né? Uma coisa que a gente pode fazer, efetivamente, é parar de financiar, né? De bater palma para esses caras dançarem, que acontece muito na nossa área. Está acontecendo muito. Né? Nós vemos especialistas. Né? Você vê um canal, por exemplo, do Miguel Nicoleles. Já ouviram falar do Miguel Nicoleles? Talvez seja o neurocientista brasileiro. O cara, sim, um cara de Duke, né? Teve formação na Faculdade de Medicina, foi para Duke, chefe num laboratório de neurociência em Duke. O cara tem 50 mil seguidores. Esses caras que vocês estão falando, não sei se vocês acompanham, 4 milhões, gente. Tá? Então acho que na hora a gente mudar a chavinha também. Então, e trabalho de formiguinha. Como é que esses caras atingiram 4 milhões? Olha, você tem que seguir aqui. Pô, aquele cara é bacana, hein? Você viu que fortão, cabeludo, bonito e tal. É isso. A gente tem que fazer a mesma coisa com de qualidade. Se você tem canais de qualidade na sua instituição, divulgue. Tá? Cobre a sua instituição para que profissionalize esses canais também. Nós estamos muito atrás, né? Eu fiz alguns cursos, algumas lives com influenciadores, inclusive de outros países. Como nós estamos atrás com isso? Como a universidade peca em divulgar tanta coisa bacana que a gente faz, né? A gente precisa ter institucionalmente um respaldo, um apoio, né? Eu citei ali para vocês, por exemplo, o Jornal da USP, né? Puxando a sardinha um pouquinho para a nossa universidade. A editora de ciências lá é a Luísa Caires, uma das editoras de ciências. Espetacular o trabalho que ela faz, espetacular, de divulgação científica. Tá? Quando esses caras começaram, eles tinham menos seguidores que a gente, um grupo absolutamente amador, não pode, o canal da universidade. Tá?
Esses caras que a gente está citando agora, que você mencionou, esses caras têm 6 vezes mais seguidores do que o canal da Universidade de São Paulo. Pode um negócio desse? Como que a gente reverte isso? Institucionalmente, profissionalizando esse negócio que chama comunicação científica, popularização de ciência, cobrando dos seus docentes, cobrando dos seus discentes que popularizem ciência. Não dá para o nosso trabalho terminar no artigo. Tá? Tem que terminar com uma bela de uma divulgação para a imprensa, para a comunidade, para as pessoas, senão nós nunca seremos valorizados. E o trabalho de quem se forma com base na ciência, quem atua com base na ciência, quem trabalha com a ética, né, que é o seu caso que você falou, né, que seus professores muito bem disseram, olha, eu não posso avançar aqui. Isso é óbvio, isso é ético. Né? Hoje em dia até as obviedades precisam ser ditas. Né? Mas você nunca vai ser valorado por isso. Enquanto a gente estiver valorizando pessoas que não merecem, né, esse crédito científico todo, esse crédito social todo, não é nem científico, esse crédito social todo, a gente vai cada vez mais desvalorizar a nossa própria atuação, baseada em ética, baseada em ciência. Então é complicado, mas a gente precisa cobrar e a gente precisa começar a se mexer. Eu sei que vocês atuam nas redes sociais o tempo todo. Né? Iniciem um canal de comunicação. Vamos fazer proliferar isso. Né? Porque a gente consegue competir com essas potências. Né? Porque realmente nós estamos lidando com potências econômicas, potências financeiras, do marketing. Né? Não é fácil competir mesmo. Eu tenho uma questão que é um pouco contra o que o senhor falou até agora. O colega ali citou o Paulo Musi, e ele é uma dos ícones que tem, principalmente nessa área de educação física. E a questão que eu gostaria de levantar é o seguinte. Em momento algum, o Paulo Musi nunca citou nada relacionado a treino, a dieta. Ele é um dos maiores defensores da não utilização de esteroides anabolizantes para pessoas que não são atletas. E muitos outros profissionais renomados, que têm muitos seguidores em redes sociais, eles também fazem essa afirmativa de que o esteroide anabolizante é uma coisa que não é para ser utilizada para pessoas que não são atletas. Mas a questão que eu gostaria de levantar é a seguinte. O que eles fazem, né, e isso profissionais formados, né, Paulo Musi ou outros nomes que a maioria daqui talvez não conheça, mas Fábio Pacholok ou Johan, que são pessoas que são da área de educação física, eles trabalham com uma área que ela ainda não é uma ciência exata. E a questão que eu gostaria de levantar é a seguinte. Como a gente poderia fugir ou aceitar, né, esses conteúdos, tendo em vista que essas pessoas são formadas, são cientistas, mas a gente não... Como que a gente conseguiria saber se a gente pode seguir ou não? Eu tenho o objetivo de ser um atleta, eu sigo muitas dessas pessoas e determinadas fórmulas que eles usam trazem resultados. Por exemplo, eles conseguem alcançar o objetivo deles através da ciência, que eles têm formação, pós-graduação, alguns até doutorado. Só que muitas vezes a gente cai nessa de... E se esse cara realmente não for um bom profissional, ele está só enganando a gente, né? Ele tem 1, 2, 5, 10 atletas que conseguem alcançar, mas para a maioria das outras pessoas isso não vai surtir esse efeito. Então, como a gente conseguiria filtrar nesse meio onde, por mais que sejam pessoas das redes sociais, eles têm essa base científica ainda assim, né? Então, como a gente vai conseguir filtrar pessoas que estão lá, que são cientistas, mas se é uma ciência que vale a pena ser seguida ou não? Você é aluno de graduação ou de pós? Da graduação. Sim, uma das metas, tanto da Universidade de São Paulo quanto da Unicamp, que eu sei, é formar gente com autonomia. Tá? Se a gente não falhar no nosso processo de docência, de formação, né, nosso processo pedagógico, né, vocês felizmente sairão daqui com
bastante autonomia para isso. Pensamento crítico e conduta baseada em ciência. Basicamente é isso, né? Em tese, é o que eu estava falando aqui no meio da apresentação, em algum determinado momento, em determinado contexto. A formação de vocês vai ser tão boa ou superior desses caras que vocês eventualmente estão seguindo. Tá? Então, acho que assim, o primeiro exercício que você tem que fazer é o seguinte: por que eu estou seguindo esse cara? O que atrai nesse cara? O que ele traz que eu não tenho? Tá? Via de regra, quando a gente para analisar, né, e já aconteceu, as pessoas vêm falar para mim: poxa, Bruno, você comentou isso, eu comecei a pensar no meu histórico, na minha formação, as aulas que eu tive, os professores que eu tive. Eu não preciso seguir esse cara. Esse é um primeiro ponto. Tá? Uma coisa é o leigo que segue esse cara, que é levado a acreditar que ele é um cientista, por exemplo. Ele não é, eu já te adianto. O nome específico que você falou. Tá? Eu não vou fazer crítica pessoal, não tem por que fazer, não conheço pessoalmente, enfim, se conheci foi, enfim, em contexto que eu nem me lembro. Um arquétipo, um modelo que nós estamos usando aqui para falar que existem diversos. Se o nosso problema fosse um sujeito, né, a gente estaria muito tranquilo. Mas o primeiro ponto é esse. Acho que você fazer uma avaliação, né, e ver o que te atrai nesse cara, o que ele te traz do ponto de vista de conteúdo. Às vezes pode não ser nada científico, pode ser o treino do cara, pode ser uma admiração pela personalidade do cara, pelo que ele representa, etc. Ok, não tem problema isso. Eu não estou falando para você não seguir, não acompanhar, mas saber que talvez o que ele te atraia não seja o científico. Você pode segui-lo, eventualmente, por qualquer outro motivo, por uma simpatia qualquer que você tem, né, pelo atleta que o cara é, e atleta de fato ele é, né? Ou por qualquer outra questão, sucesso profissional que o cara tem, etc. Mas isso não pode te desviar da sua conduta científica, com os seus alunos, que você terá em breve, e até com você mesmo, com o seu próprio treino, né, que você quer ser um atleta e tal. Né? Foi o que eu falei aqui no ponto 3, né, nas mensagens para cá. Questione. Pode ser que você fale, não, ok. Né, questionando a conduta desse cara, funciona realmente, está funcionando para mim, tem base científica, né, nessa conduta específica. Avalie o conteúdo do que está sendo passado, e menos o cara. Tente distanciar. Né, para você não ter um segmento que beire a idolatria. Este que é o grande risco. Né? De novo, a base da ciência é o questionamento, é o falseamento, é o desafio ao que está proposto. Né? Quando a gente perde isso, a gente perde o pensamento crítico. Então, siga, mas siga questionando. Isso é importante. Né? O segmento cego que é complicado. Tá? Não sei se eu respondi, são questões difíceis, filosóficas, né? Então, boa tarde, obrigado pela palestra. Então, eu tenho uma pergunta que eu acho que é assim, essa dispersão de desinformação, desconhecimento e até atuação profissional indevida, que justamente até do exemplo que foi dado agora do Paulo Musi, enfim, eu sei que ele já, por pacientes mesmo, já ouvi relatos de prescrição dietética e até, enfim, coisas fora do escopo da medicina, que no caso é a formação dele. Será que isso não se deve de uma falta de punibilidade? Então, tinha que ter uma conjuntura de uma esfera jurídica também, porque a gente tem, enfim, o CRM, mas eu acho que tem uma falta de conversa deles, enfim, com a questão da literatura, porque tem muitos profissionais que, apesar de estar, por exemplo, na parte da medicina, ele está tendo o CRM, ele fica meio que protegido de qualquer prescrição errônea que ele faça, né? Então, talvez uma esfera punitiva, uma conjuntura com algo jurídico não seria muito mais eficaz, porque tendo medo, né? Porque você falou da filosofia, Hume diz que a moral é baseada em medo, né? Então, dando medo às pessoas, será que isso não seria mais eficaz? Eu acho que você traz uma questão super importante, né? Como que o conselho fiscaliza, como o conselho pune, né? A gente não sabe se não pune também, né? Eu não sei se especificamente nesses casos há uma investigação formal, há uma denúncia formal. Geralmente os conselhos são provocados, né? Então aparece lá um profissional de educação física prescrevendo dieta, né? O conselho é provocado a agir, né? Portanto, isso parte de uma denúncia, né? Isso acontece a partir de uma denúncia e aí há uma investigação formal, um inquérito, uma sindicância, um processo administrativo, né, que pode levar, eventualmente e em tese,
até a cassação do registro profissional do indivíduo. Na prática, a gente nota que os conselhos são bastante complacentes com os profissionais que pagam o conselho, inclusive, né? Então tem essa questão importante financeira também. E alguns pagam bem, né? Alguns pagam bem o conselho. Eu acho que eu falei aqui da questão mais, né, ingênua da minha parte, ufanista do pensamento crítico. Eu acho que isso realmente é o fundamental, mas eu entendo também que há de se ter uma fiscalização muito maior e uma punição para o profissional que comete crimes muitas vezes, né, com prescrições que são criminosas, né, ou antiéticas, né. E quando você tem uma prescrição que não é baseada em evidência, ou pior do que isso, quando há resoluções específicas, no caso de esteroides anabolizantes, que proíbem essa prescrição, né, ao médico com fins estéticos, existem essas resoluções, você precisa cumprir aquela resolução, né? Eu nem falo de outra, falei do médico agora, porque eu sei que é uma resolução específica e quem pode prescrever é médico. Quando você vê alguém que não é médico prescrevendo esteroide anabolizante, é crime, exercício ilegal de profissão, né? E certamente, né, a partir de uma denúncia, isso precisa ser apurado. Concordo que a impunidade também colabora para essa proliferação de más condutas, né? Pessoal, tudo bem com o tempo? Porque a gente tem mais perguntas, já passamos de meia hora, mas nós só vamos embora às 6h30. Então, se vocês quiserem continuar, tá tudo certo. Se alguém precisa sair, fique à vontade. Está tudo bem? Tá tranquilão? Só para lembrar que mesmo prescrever para atleta é crime e cuidado com o que as pessoas falam nas mídias sociais, né? Porque quando você vai a fundo e descobre pessoas que são pacientes de muitas dessas pessoas, sobretudo nesse tema que é recorrente aqui hoje, porque é um tema... Aliás, hoje era para a gente estar falando disso, de esteroides anabolizantes, a gente trocou por pseudociência, o Bruno viria falar sobre isso, inclusive, mas a gente vai trazer no primeiro semestre do ano que vem, tá? Inclusive. Só tema sem polêmica para o Bruno vir. Vou te buscar na sua casa, não tem problema. E devo ter que pegar os outros também, né? Igor, eu te pego também lá no Horto, Igor. E prescrevem para pacientes também, tá? Eu conheço pacientes que tiveram prescrição que não são atletas. Quem mais aqui? Primeiro, eu queria agradecer pela palestra. E eu tenho uma pergunta que a gente sabe que as redes sociais estão aí, agora, daqui para frente, a profissão precisa lidar com isso. E a gente sabe que também as pessoas elas estão muito correndo atrás de profissionais por conta de Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Então, eu queria... Você que estuda, né, fala sobre isso, vocês têm um canal de comunicação de ciência há 8 anos, queria saber o que vocês pensam sobre como vai ser as profissões daqui para frente. Porque é uma realidade que a gente vai ter que se colocar, a gente vai ter que colocar a cara no Instagram, no TikTok, às vezes fazer uma dancinha para ter um engajamento no começo, alguma coisa assim. A gente vai ter que submeter a alguma coisa. Então, eu queria saber o que você pensa, como que vai ser as profissões daqui para frente, não só o esporte, como nutrição, medicina e etc. Então, acho que assim, é importante a gente não demonizar as redes sociais. Eu acho que o problema é o mau uso que se faz dela, né? Como eu disse, a gente tem exemplos de alunos nossos que têm trabalhos excepcionais em redes sociais, né? E que acabam promovendo o próprio trabalho, né? A própria profissão e tal. Então dá para você fazer um uso técnico, dá para você fazer um uso ético, dá para você fazer um uso científico da ferramenta. Como dá para você também, né, avacalhar como a gente vê, né? O grande ponto é o seguinte, e isso precisa estar pacificado na nossa cabecinha, né? Não dá para você ter o mesmo número de seguidores ou o mesmo grau de engajamento, tá, adotando uma postura mais tranquila, mais ética, né, mais prestativa, falando de temas que muitas vezes não são tão polêmicos, mas que são importantes para a vida das pessoas, né, em comparação a uma atuação muito mais brutal nas redes sociais, como a gente viu com técnicas que envolvem inclusive falácias, né, para atrair, para ganhar o argumento e no fim do dia ganhar mais dinheirinho com isso. Então, assim, é uma questão ética, acima de tudo, né? Não diria nem que é uma questão científica. Esse caso, eu concordo contigo, a rede social é uma aliada do profissional, tá? E eu conheço
N exemplos de bom uso dessas redes, né, que revertem para assessorias, consultorias, clientes em consultório, pacientes em consultório. No fim do dia, gente, eu costumo falar para os alunos, independentemente da área, qualquer área da saúde, o que a gente tem é a nossa imagem. Né? Isso vale para os docentes também. Se a gente não preserva a nossa imagem, né, qual que é o capital que sobra? Né? Nós não temos uma grande empresa de ponto de partida, nós não temos um grande material sendo produzido, é o nosso serviço e a nossa imagem. Né? Então, o bom uso disso, né, no longo prazo, tende a ser favorável, né, para as pessoas que conseguem se furtar de adotar essas regras, essas medidas que eu trouxe aqui, que são mais apelativas. Né? Conheço muita gente que se deu mal também. Infelizmente eu não vou dizer, infelizmente não posso dizer nomes aqui. Talvez mais tarde, quando a gente estiver tomando uma água ali, um cafezinho, a gente consiga ter um papo mais prazeroso nesse sentido. Mas muita gente que ganhou muito e perdeu muito também. Né? Porque desgastou a única coisa que tinha no fim do dia, que era a imagem. Tá? Então, é fazer o bom uso dessas redes. Elas estão aí, elas vão continuar. Não acho que precisa fazer dancinha, não acho que precisa fazer a valorização do corpo, do prato de comida. Tem muita gente que não trabalha nessa linha e que tem engajamento. Tem cliente no consultório, tá? Tem consultoria e assim por diante. Tá?